Boa tarde a todos. Irmãos, talvez vocês estejam se familiarizando com essa história, assim como eu estou. O que a gente viu aqui há pouco é justamente um trecho de uma história na qual as crianças estão caminhando rumo ao grande encontro com Aslan. E eles estão caminhando na terra de Nárnia, uma terra que, como foi dito antes, é sempre inverno e nunca tem Natal. Mas agora, surpreendentemente, o Natal chegou. E como é de costume no Natal, as crianças recebem presentes. Só que de forma mais surpreendente ainda, o presente não são brinquedos. Se bem que havia alguns ali na bolsa, talvez elas imaginassem que iria mais uma vez ganhar brinquedos, mas não foi o caso. Dessa vez as crianças receberam armas, além de outros itens que seriam extremamente úteis numa situação de guerra, batalha. O que indicava para eles de uma forma bastante clara que o encontro com Aslan não ia se dar de uma forma apenas passiva, ou meramente passiva. O encontro com Aslan exigiria deles uma participação ativa. Eles precisariam batalhar. De forma que o Natal para eles deixou de ser uma data apenas para se tornar uma missão. E é pegando esse gancho dessa obra-prima da literatura universal que nós vamos nessa tarde falar sobre a missão do Natal. Não sei se você já percebeu, mas todos os anos, quando chega essa época, surgem sempre as mesmíssimas questões. Como um cristão deve comemorar o Natal? Será que a gente deve decorar as nossas casas com árvores, com luzes? Será que a gente não deveria dizer às crianças que Papai Noel não existe? Ou será que a gente deveria celebrar o Natal da mesma forma como fazem todas as outras pessoas, geralmente se envolvendo num consumismo desenfreado? Os cristãos pensam sobre isso, perguntam sobre isso e nessa época polemizam sobre isso. E é de fato uma questão legítima. Só que por trás dela jaz outra questão muito mais fundamental, que é o envolvimento do crente com a cultura. Como que nós podemos nos envolver e até que ponto nós podemos de fato interagir com ela? Então, nesses 2000 anos, a igreja tem interagido com a cultura de formas variadas. Alguns, com medo de se mancharem com os elementos pecaminosos que toda cultura certamente contém, negam a cultura completamente e se isola dentro do seu gueto evangélico. Outros crentes abraçam a cultura completamente, abraçam-na de peitos abertos mesmo e acabam se envolvendo e se acomodando à cultura mundana. Mas essas duas formas não são a única. Graças a Deus, a gente tem outras alternativas. Por exemplo, a fé reformada diz que a gente não precisa negar a cultura, a gente não precisa viver um isolamento cultural, mas, por outro lado, a gente também não precisa e não deve nos submeter a uma acomodação cultural. Não devemos interagir com a cultura da mesma forma como todo mundo faz. Mas, diferente desses dois polos, nós devemos redimir a cultura. Nós, cristãos, sabemos que nós estamos nesse mundo, mas que nós não pertencemos a ele. Sabemos que nós vivemos num mundo criado por Deus. E, portanto, em toda cultura, é possível identificar elementos de verdade e elementos de beleza que apontam para Deus, o Criador. Mas nós sabemos também pela Bíblia que nós vivemos num mundo caído. E por causa disso, toda cultura está inevitavelmente manchada pela queda. De forma que o nosso envolvimento com ela não pode se dar a qualquer custo, nem pode se dar em qualquer medida. É preciso haver critérios estes que vêm pela palavra de Deus. Nesse sentido, nós precisamos redimir a cultura
E para o nosso tema aqui em questão, nós precisamos redimir o Natal. E eu acredito que é exatamente isso que uma série de mensagens como essa tem feito ao longo dos nossos 2 últimos domingos. Temos aqui tentado falar sobre o Natal de uma perspectiva bíblica. Falamos sobre a razão do Natal e falamos sobre a promessa do Natal. E eu acredito que você deve ter percebido, assim como eu, como a perspectiva bíblica acerca do Natal difere completamente da concepção popular do Natal. Quem diria que nós precisamos de um Natal porque nós somos pecadores e vivemos num mundo caído? Isso é uma coisa que não se diz em lugar nenhum, senão no lugar onde se prega o Evangelho genuíno. Nós então precisamos resgatar o Natal, nós precisamos redimir o Natal, porque a gente sabe que essa festa, essa celebração, ela é pagã na sua origem, e em seus contornos atuais ela é mundana. De forma que por tudo isso a gente não pode se entregar a ela de todo jeito. Precisamos redimir o Natal principalmente a partir da sua missão. Porque, irmãos, não é possível que uma festa tão importante como essa, uma celebração tão interessante como essa, tenha a missão apenas de aquecer as vendas, promover troca de presentes, jantares em família e despertar sentimentos nostálgicos. O Natal é importante demais para que ele não nos remeta para uma dimensão muito acima da nossa humanidade. E é nesse sentido que eu quero hoje convidar você a ler comigo o texto de Lucas, capítulo 2, e vamos ler dos versículos de 8 a 20. Lucas 2, de 8 a 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria aqui fazer um esclarecimento que eu acho fundamentalmente útil. O texto que nós vamos ler não diz-nos absolutamente sobre como celebrar a festa de Natal. E isso se dá por um motivo muito óbvio, que quando Lucas escreveu esse livro, a igreja cristã não celebrava o Natal. Celebravam a Cristo, mas não o Natal como uma época específica. Historicamente, a celebração do Natal começou no século IV ou no século V. Então, ainda que esse texto não trate exatamente sobre como nós devemos celebrar o Natal, como esse texto é o relato do primeiro Natal, de verdade, não a sua celebração, eu acredito que ainda assim ele pode nos dar princípios norteadores, a partir dos quais nós podemos pensar a redenção do Natal. Podemos pensar a redenção da missão do Natal. Então, que você entenda isso. O texto não fala exatamente sobre isso. Mas como trata de um tema correlato, a partir dele podemos extrair, sim, princípios norteadores para redimir o Natal a partir da sua missão. Leamos então. Lucas 2, versículos de 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino,
E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Oremos ao Senhor nesse momento. Deus grandioso, nós bendizemos o Teu nome nessa tarde, nesse momento especial em que a Tua igreja reúne-se aqui para louvar o Teu nome e para celebrar tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos pela Tua graça que nos alcançou, nós Te agradecemos pela Tua bondade, nós Te agradecemos de fato, ó Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e tem aberto também, ó Deus, os olhos do nosso entendimento. O Senhor tem nos iluminado para que nós possamos entender a Tua revelação. E nessa tarde, ó Pai, mais uma vez eu venho aqui diante de Ti, te pedir que o Senhor me tome pela mão e que o Senhor me conduza por esse texto, enquanto eu busco aqui, ó Pai, fazer uma exposição dele, para que os Teus filhos, ó Pai, que aqui se encontram, sejam edificados. Que o Teu Espírito Santo haja sobrenaturalmente, tanto sobre mim, quanto também sobre eles. E que nós, ó Pai, venhamos a ser nessa tarde visitados por Ti. Que a nossa alma seja, ó Pai, restaurada. Que as nossas vidas possam nessa tarde serem receptoras da Tua graça. Que o Senhor manifeste o Seu poder em nosso meio. E que ao Teu nome, ó Pai, seja dado todo louvor e toda glória. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente se aproxima de um texto desse e tem em mente uma pergunta, que é como esse texto nos ajuda a entender a missão do Natal, muita coisa poderia ser dita, mas nessa tarde eu quero destacar apenas 3 aspectos. O primeiro deles é que a missão do Natal, segundo esse texto, é nos conduzir ao encontro com Cristo. Começamos lendo o texto e ele nos informa acerca dos primeiros personagens, os pastores. Foi isso que nós lemos no versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Pois bem, quando a gente também lembra daquela cena de Natal, que a gente já viu retratada aí em filmes, em livros, e a gente pensa na cena de Maria, José, o bebê deitado numa manjedoura, às vezes também vem à nossa mente animais, já que o cenário era o cenário de um estábulo. E aí, juntamente com esses animais, estão sempre presentes os pastores. E os pastores, no nosso imaginário, são figuras tão amáveis, são figuras tão dóceis, que a gente chega a imaginar que eles nasceram exatamente para um momento como aquele. Eles se encaixam perfeitamente no nosso imaginário da cena. Mas quando a gente vai pesquisar um pouco sobre história e sobre cultura dos tempos bíblicos, nós tomamos um susto e somos informados de que os pastores formavam a classe de pessoas mais desprezada da cultura judaica, perdendo somente para os leprosos. Os leprosos era ainda pior, eles tinham que morar fora dos muros da cidade. Os pastores, pelo menos, podiam morar dentro da cidade. Mas, de uma forma geral, o fato é, eles eram pessoas marginalizadas, eles eram pessoas desprezadas. Isso se deu provavelmente por causa da dinâmica ininterrupta do trabalho que eles exerciam. Trabalhavam tanto que eles não tinham tempo para praticar todos aqueles rituais e cerimônias que a religião judaica exigia. Eles não conseguiam se manter cerimonialmente puros por causa da sua atividade profissional. E por isso, numa sociedade extremamente religiosa como aquela, eles foram facilmente marginalizados. Não somente isso, diz também que eles tinham fama de ser ladrões.
E por causa disso tudo, o testemunho deles não era sequer considerado num tribunal. Eram pessoas de fato indesejáveis, eram pessoas desprezíveis. Mas então nós lemos o texto de que essas pessoas desprezíveis são justamente aquelas que primeiro recebem o anúncio do nascimento de Cristo. Para os primeiros leitores desse texto, isso deve ter soado de uma forma totalmente surpreendente, para não dizer desconcertante. Era de se esperar que um evento tão importante como esse fosse anunciado primeiro aos líderes religiosos, aos líderes políticos, ou principalmente aos mestres da lei, que conheciam bem a lei e que tentavam, a partir dela, discernir os tempos em que Deus mandaria o seu Messias. Mas nesse texto, da mesma forma como em Mateus, quando a gente lê que o nascimento de Cristo foi anunciado também aos magos do Oriente, fica implícito aqui uma ironia. E a ironia é que aquilo que passava despercebido pelas elites de Israel era plenamente revelado aos mais desprezados dentre o povo. E não é somente nesses dois eventos, mas se a gente pensar melhor, essa é na verdade uma característica de toda a história da redenção. E é exatamente por isso que Paulo escreve: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então daqui você já pode entender também porque desde o início Deus decidiu revelar o Evangelho primeiro àquelas pessoas que eram consideradas desprezíveis, para que ninguém, em momento algum, em estágio algum da história da redenção, se vanglorie diante dele. Voltando à narrativa de Lucas, a gente pode aqui imaginar que aquela noite poderia parecer mais uma noite na rotina laboral daqueles pastores. Tudo parecia que ia ser mais uma noite cansativa como tantas outras. Até que de repente, um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Você consegue imaginar que cena maravilhosa? Você consegue imaginar que acontecimento de deixar a pessoa sem fôlego? Não apenas um anjo aparece, o que já é muita coisa, mas diz o texto também que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ou seja, não apenas aqui você tem a manifestação de um anjo de Deus, mas você tem também uma manifestação do próprio Deus, aquilo que a teologia chama de uma teofania, uma manifestação visível da glória de Deus. E em resposta a isso, num primeiro momento, os pastores ficaram, diz o texto, aterrorizados. Agora pense comigo, uma cena tão maravilhosa como essa, quem não queria ter uma visão como essa? Eu queria ver pelo menos um anjo. A glória de Deus então seria maravilhoso. Mas se é algo tão bom assim, se é algo tão desejoso, se é algo tão maravilhoso, por que então que eles ficam aterrorizados? Por que então que eles ficam apavorados? Por que então podemos aqui supor que eles mal conseguiam se conter em cima dos seus joelhos? Mais ou menos como eu estou aqui agora. É porque desde que o homem caiu, o homem não suporta estar na presença de Deus. Antes da queda, não. Adão conseguia estar à vontade diante de Deus, sentia-se bem-vindo diante de Deus. Deus poderia aparecer para ele 500 vezes no dia que Adão estava de boa. O encontro era tranquilo. Mas justamente ou exatamente depois que Adão pecou, quando Adão ouviu os passos do Senhor no jardim, vindo ao encontro dele, diz a Bíblia que Adão fugiu,
se escondeu do Senhor e teve medo. E por que esse medo aparece não apenas com Adão, mas depois dele, segundo a Bíblia, com todos os seus descendentes que tiveram um encontro com a glória de Deus? É porque é diante de Deus que a gente reconhece ou que a gente percebe quem realmente é. Quando estamos diante dos homens, comparando-nos com os homens, a gente se acha na média, a gente se acha bom, quando a gente não se acha acima da média. Mas quando você está diante de Deus, aí é que você tem uma noção exata de quem realmente você é. E você não pode reagir de outra forma senão com pavor, com muito medo. Você pode achar que é muita coisa, até que você tenha um encontro com a majestade divina e você seja levado a reconhecer toda a sua miséria. Até que você tenha um encontro com a santidade de Deus e você seja impulsionado a reconhecer todo o seu pecado, toda a sua transgressão e toda a justa condenação que paira sobre a sua vida. Você pode se achar muita coisa, até que você se depare com a santidade de Deus e você seja levado a confessar toda a sua condenação. E é justamente por isso que esses pastores tremeram. Eram homens valentes, trabalhavam numa profissão extremamente arriscada, mas diante da glória de Deus, esses homens valentes tremeram e ficaram aterrorizados. Mas no meio do pavor deles, os anjos do Senhor lhes dirige uma mensagem da graça de Deus para eles. E a mensagem é: não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Com estas palavras, o anjo do Senhor adverte, ou esclarece, que não estava trazendo para eles uma palavra de condenação. Não era uma mensagem de juízo, mas era uma boa nova, era uma boa notícia. E essa boa notícia deveria produzir neles, e de fato produziu grande alegria. Mais do que isso, o anjo deixa claro que essa boa notícia era para todo o povo. E que, portanto, eles poderiam se incluir como beneficiários dessa boa notícia. Era uma boa notícia que não estava restrita apenas aos nobres, às elites, aos religiosos, mas era uma boa notícia que Deus estava trazendo de grande alegria, dirigida a todo o povo, incluindo pessoas desprezíveis como eles. E que boa notícia era essa? É que hoje, na cidade de Davi, que é Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa deve ter soado como de fato é uma notícia maravilhosa. Não apenas eles, mas toda a nação há muitos séculos esperavam pelo cumprimento da profecia de que Deus um dia enviaria o Messias. E eles esperavam que quando esse Messias fosse enviado, a nação seria liberta do domínio de diversas nações que uma após a outra oprimiam Israel. Dominavam sobre eles. Nesse estágio da história da redenção, eles estavam sendo dominados e oprimidos pelo Império Romano. E, portanto, eles esperavam, ou nada traria mais alegria a eles do que saber que o Salvador havia chegado, e imaginavam eles agora seriam finalmente libertos de toda essa opressão estrangeira, de toda essa opressão política e militar, que já massacrava a vida dessa nação há muitos séculos. E para certificar, para garantir a eles que aquilo não era um delírio, mas que era uma mensagem verdadeira, o anjo lhe dá sinais. Esses sinais referem-se às condições em que esse menino seria encontrado. Além disso, como se já não fosse o bastante, depois que o anjo do Senhor transmitiu essa mensagem para ele, versículo 13 diz que de repente, mais uma vez de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra,
aos homens aos quais ele concede o seu favor. E mais uma vez aqui nós temos uma outra visão espetacular. Primeiro aparece um anjo, depois aparece uma manifestação da glória do próprio Deus, e agora aparece na sequência uma multidão de anjos. Na verdade, diz o texto, um exército de anjos. E esse exército vem não para guerrear, mas vem para proclamar paz na terra e para glorificar a Deus, que estava garantindo isso através do envio do seu Filho, o Messias. E eu fico pensando, por que será que esse exército de anjos apareceu? A Bíblia não nos diz, mas a gente pode levar algumas coisas em consideração. Esse exército de anjos aparece logo após a encarnação de Cristo, ou seja, o momento em que o Filho eterno de Deus encarna, ou seja, chega ao mundo na forma humana. O que nos leva a entender que esses anjos haviam acabado de presenciar uma outra cena. Na presença de Deus nos céus, eles haviam presenciado e testemunhado a despedida de Cristo. Quando Cristo, diante de Deus o Pai, despojou-se de toda a sua glória para humildemente vir a esta terra e assumir uma forma humana. E agora é esse mesmo exército celestial que se adianta e corre para saudar o Filho de Deus na terra e para anunciar aos homens quão grandes coisas o Senhor estava fazendo diante deles, através da pessoa bendita do seu Filho Jesus. E em resposta a tudo isso, a tudo que esses pastores veem e a tudo o que esses pastores ouvem, eles respondem com fé. Isso não é dito explicitamente no texto, mas as evidências estão nele. Eles não ficaram ali, paralisados. Diz o texto que assim que os anjos partiram de volta para o céu, os pastores, por sua vez, partiram também apressadamente ao encontro do menino anunciado. Versículo 15 diz: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram. Algumas versões dizem: foram apressadamente para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. A atitude que nós vemos deles, a resposta que eles deram a essa mensagem angelical, numa leitura superficial pode parecer que era uma resposta óbvia. Você pode pensar, eles não poderiam ter agido de outra forma. Mas quando você pensa sobre isso, mais acuradamente, principalmente levando em consideração a totalidade da história da redenção, você pode concluir facilmente que essa resposta de fé, que essa prontidão deles de atender a mensagem dos anjos, não era uma resposta óbvia. Ao longo da Bíblia, nem sempre, quando as pessoas receberam visitação de anjos, elas responderam com fé prontamente. Por exemplo, só para citar aqui o livro de Gênesis, lembre-se de Sara. Sara recebeu a visita do anjo, Sara ouviu a mensagem do anjo e ela não creu. Na verdade, ela até duvidou. E em Gênesis mesmo, pense, por exemplo, no caso da família de Ló. O quanto a família de Ló resistiu à intervenção divina na casa deles através dos anjos. De forma que não é a resposta óbvia, não é a resposta certa, que os homens atendam prontamente à mensagem de uma pessoa ou de um anjo enviado por Deus, por causa simplesmente da dureza do coração humano. Então, levando em consideração a dureza do coração humano, levando em consideração a carne, a resposta de fé que eles deram imediatamente ao anúncio dos anjos, não era uma resposta óbvia, nem era também uma resposta fácil. E não apenas por isso. Havia também circunstâncias que serviam como obstáculos para eles atenderem a mensagem dos anjos. Vocês lembram que esses homens não estavam aqui na hora do lazer. Esses homens não estavam nesse cenário à toa, eles estavam em horário de expediente. Esses homens estavam trabalhando.
num trabalho que, apesar de ser desprezado, mas que envolvia ou exigia uma grande dose de responsabilidade, porque eles tomavam conta de um patrimônio muito grande. E como é que esses homens agora iriam deixar o rebanho para lá e iriam correr em busca do menino anunciado? Quem queria ficar agora tomando conta do rebanho? E se aparecessem ladrões e roubassem algumas ovelhas? E se aparecessem lobos selvagens e devorassem tantas outras? Como que eles iriam explicar isso depois? Eles provavelmente perderiam o emprego. Você veja, já não eram pessoas benquistas na sociedade. Se agora perdesse o emprego, seria fatal. E o texto não nos diz como é que eles se resolveram com isso. Só nos diz que simplesmente, ao partir dos anjos, eles também partiram e foram em busca do Salvador. É interessante isso porque estes homens são, na verdade, talvez uma das classes mais ocupadas, pelo menos até aquela hora. Esses homens super ocupados, que de tão atarefados não conseguiam sequer praticar o mínimo que a sua religião lhes exigia, e por isso foram historicamente desprezados, esses homens agora acham tempo para buscar o Salvador. Agora esses homens dão um jeito e encontram tempo e se dispõem a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. De forma que eles não venceram apenas a incredulidade natural, mas eles precisaram vencer também os obstáculos circunstanciais. Além disso, tem outra coisa. Pense bem, esses homens precisaram vencer as barreiras da razão, da racionalidade humana. Porque se você pensar direitinho, aquilo que os anjos disseram acerca de Cristo, quem esse menino seria, não bate com as condições em que ele seria encontrado. Os anjos disseram que ele era Senhor, que ele era Salvador e que ele era Cristo, que significa Messias. Mas na sequência, os anjos disseram que ele seria encontrado numa manjedoura. E aqui eu peço que você, por favor, não se iluda com a pompa que a pronúncia manjedoura pode causar no nosso imaginário. Uma palavra bonita, né? Sonora, manjedoura. A palavra manjedoura tem origem no verbo latino mangiare. Vocês já viram os italianos falando isso, né? Mangiare, comer. Manjedoura é nada menos do que um comedouro. Um lugar onde se depositavam os alimentos, as rações dos animais. Jesus seria encontrado dentro de um coxo. Num estábulo, dentro de um coxo e envolto em faixas. Humanamente falando. Aquilo que os anjos disseram acerca de Cristo não batia, não combinava, não condizia com as circunstâncias em que ele seria encontrado. Todo mundo esperava que quando o Salvador viesse, quando o Messias viesse, ele nascesse no lugar próprio de um rei, que é o palácio. Que ele fosse encontrado vestindo vestes reais e não vestindo panos, faixas, né, trapos. Veja só, Jesus nasceu numa cidadezinha que não tinha importância nenhuma no país, Belém. Jesus nasceu numa família que não era nobre. Na verdade, eram pessoas tão desconhecidas que o anjo sequer menciona o nome do pai e da mãe. Também, se ele mencionasse, não adiantaria de nada, porque eram pessoas simples do povo e os pastores não iriam saber mesmo quem era. E ainda mais, esse menino nasce em uma situação de extrema pobreza. Nasceu longe dos grandes centros do poder, nasceu longe da nobreza e nasceu longe da riqueza. Que futuro teria esse menino? Quem, em sã consciência, acreditaria que esse menino viria a ser o Cristo? E mais ainda, que tipo de Deus enviaria o seu Messias ao mundo em situações tão humilhantes como essa? De acordo com o ponto de vista humano, os fatos, irmãos, eram contrários à mensagem angelical.
De fato que para esses pastores responderem em fé e partirem imediatamente a Cristo, eles precisaram vencer algumas barreiras. A resposta deles não foi a resposta óbvia, não era a mesma resposta que qualquer pessoa daria automaticamente. A atitude deles contrasta, por exemplo, com a atitude daquele discípulo que, anos mais tarde, chegou um dia para Cristo e disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E aqui eu quero abrir um parênteses. O que esse discípulo pede a Cristo não é permissão para participar do sepultamento do seu pai. Muito provavelmente seu pai não estava morto naquela hora. Se seu pai tivesse morrido naquele dia, muito provavelmente aquele homem não estaria seguindo Jesus em meio à multidão. Ele estaria tomando conta do velório. O que esse discípulo pede a Cristo deve ser algo mais ou menos assim: Senhor, eu até quero seguir você, mas o meu pai está idoso, deixa eu tomar conta dele primeiro. Deixa eu cuidar dele na velhice. Depois, quando ele morrer, eu encontro os seus discípulos aí em algum lugar e aí, a partir de então eu vou poder segui-lo. Esse homem está sendo detido pelas circunstâncias da vida. Pelo menos superficialmente, mas quem sabe, em profundidade, talvez esse homem esteja sendo detido pela sua incredulidade natural. E diferentemente disso, os pastores respondem a mensagem do Evangelho prontamente. Irmãos, isso é uma coisa tão interessante, porque ainda hoje em nosso meio tem tanta gente que diz querer seguir Jesus, mas não agora. Algumas pessoas dizem: eu quero sim ser um dia um seguidor de Cristo, mas eu preciso curtir a vida um pouco mais. Eu preciso aproveitar mais um pouquinho. Sou jovem, tem tanta coisa pela frente. Um dia, quando eu já tiver aproveitado de tudo, quando eu já tiver experimentado de tudo, aí sim eu poderei seguir a Cristo. Outros, no outro polo, diz: eu quero seguir a Cristo, mas não agora, eu estou muito ocupado. Deixa para quando eu me aposentar. Aí eu vou ter tempo, de estar em igreja, em culto, evangelismo, escola bíblica. Agora não dá. Um dia vai dar certo. Geralmente esse dia nunca chega. Essas pessoas continuam impedidos, sejam pela incredulidade natural, sejam pelos obstáculos circunstanciais, ou seja, pelo seu próprio ceticismo. Portanto, irmãos, a resposta que esses pastores dão à mensagem dos anjos nos ensinam que a boa notícia do nascimento do Salvador não pode ser recebida apenas com admiração. Ela não pode ser recebida apenas com encantamento. A mensagem do nascimento do Salvador requer uma resposta de fé, uma resposta de prontidão da parte daqueles que a ouvem. A mensagem do Evangelho não pode ser apreendida apenas intelectualmente. Ela precisa impactar o coração e ela precisa impulsionar atitudes e ações que evidenciem a prontidão da fé. Por isso não faz o menor sentido, ano após ano, quando chega o Natal, você repetir a história de Cristo, se você acha que essa é uma história apenas bonitinha. O Natal precisa ser para nós aquilo que ele foi para os pastores naquela noite em Belém. O Natal foi uma intervenção de Deus na vida deles, uma intervenção de Deus no cotidiano deles, que mudou radicalmente a vida deles desde então. E é isso que o Natal deve ser também na minha e na sua vida. É possível que você venha sempre aqui e ouça sempre a mensagem do Evangelho e ache isso apenas bacana, ache apenas bonito. E de fato, a mensagem do Evangelho é muito bonita mesmo. E intelectualmente falando, ela é muito estimulante, de forma que é possível uma pessoa ficar viciado nisso, e vir aqui apenas ouvir mais uma mensagem, mais uma mensagem, mais uma mensagem, sem que essas mensagens se traduzam numa mudança de vida, sem que essas mensagens impulsionem você a buscar Cristo, a ter um verdadeiro encontro com Ele, como esses pastores tiveram.
Além do mais, o Evangelho não é uma doutrina apenas. O Evangelho não é uma cosmovisão apenas. O Evangelho não é um conjunto de princípios éticos e morais apenas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, o Evangelho não pode ser apenas apreciado intelectualmente. O Evangelho precisa ser abraçado e crido com o coração e precisa ser traduzido em atitudes concretas que evidenciem e que mostrem os frutos da nossa fé. Portanto, meu irmão, não perca mais tempo. Não desperdice mais nenhuma mensagem sequer. Ao ouvir o Evangelho, corra prontamente à presença de Cristo. Não se contente com nada menos do que um verdadeiro encontro com Ele. Um encontro com Cristo vai produzir em sua vida o que 1000 sermões por si só não produzirão jamais. É um engano você achar que apenas ouvir os sermões vai de alguma forma trazer algum impacto positivo na sua vida. Você pode estar sendo apenas enganado e você pode estar apenas tendo a sua mente cada vez mais cauterizada, se tornando cada vez mais insensível, à medida que você ouve o Evangelho repetidas vezes e não toma decisão nenhuma. Então, nessa noite, olhe para essa história, se veja nela e entenda que princípio maravilhoso para a experiência do Natal ela nos ensina. Ao ouvirmos a mensagem do Natal, precisamos partir e apressadamente correr para termos um verdadeiro encontro com Cristo. O que mais esse texto tem a nos dizer então acerca da missão do Natal? Em segundo lugar, eu creio que esse texto pode nos ensinar que a missão do Natal é nos estimular à propagação do Evangelho. Você não acha também interessante que esses pastores, recém-impactados pela mensagem que ouviram dos anjos e recém-impactados pelo encontro que tiveram com Cristo, tenham imediatamente se tornado os primeiros propagadores humanos da mensagem do Evangelho? Você lembra disso? Está lá no versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos. O versículo anterior, 16, menciona que ao chegarem lá, eles encontraram apenas Maria, José e o bebê. Mas em seguida, agora no versículo 17, o texto nos diz que depois de verem o menino, eles contaram a todos, sugerindo que começa a integrar mais pessoas nessa cena. Eles tiveram mais contatos para além da família e eles não conseguiram conter, eles não conseguiram ficar calados diante daquilo que eles haviam testemunhado. E por que será que eles não se aguentam calados? Por que será que eles não guardam o seu testemunho apenas para si? E lembre aqui uma coisa, esses homens tinham todos os motivos do mundo para permanecerem calados. Eles tinham todos os motivos humanamente genuínos para manterem tudo isso em segredo. Primeiramente porque vocês já sabem, eles eram pessoas desprezadas, cujo testemunho não era aceito sequer num tribunal. Como que agora eles ousariam testemunhar acerca do nascimento do Messias? Muito provavelmente eles sentiriam, é claro, naturalmente sentiriam medo de ser rejeitados. Além disso, na condição de pastores, esses homens eram homens incultos, eram homens iletrados, que não sabiam falar bonitinho, que não tinham costume de falar em público. Como que esses homens agora chegariam diante dos outros e falariam acerca desse evento importante de cumprimento da história da redenção? Esses homens nunca haviam frequentado um seminário teológico, nunca havia frequentado nem passado na porta de um centro de treinamento missionário. Como que esses homens agora se tornariam testemunhas vibrantes da mensagem das boas novas de grande alegria? E se as pessoas fizessem perguntas a eles?
E se os mestres da lei apresentassem alguns textos bíblicos que de alguma forma parecessem contradizer aquilo que eles estavam anunciando, como que eles sairiam de uma saia justa como essa? De qualquer forma, contra todos esses obstáculos, surpreendentemente o texto nos diz que depois de verem o menino, depois de o verem, eles saíram contando a todos. E qual foi a razão disso? Creio que o texto nos diz isso claramente. Contaram a todos depois de o verem. Foi justamente esse encontro com Cristo, foi justamente essa visão da glória de Cristo que impulsionou esses homens para o testemunho de Cristo. E isso aconteceu não apenas com ele, mas aconteceu com os apóstolos de Cristo décadas depois. Vimos aqui recentemente a exposição de Atos, capítulo 4, quando os apóstolos estão dando testemunho de Cristo aberto, a despeito de todo o risco que eles enfrentavam. O seu Senhor havia sido preso, condenado e executado pouco tempo antes. E se eles continuassem dando testemunho de Cristo, o que é mais provável que aconteceria com eles também, se não terem o mesmo fim que o seu Senhor teve, alguns dias atrás? Mas aqui em Atos, capítulo 3, Atos, capítulo 4, nós encontramos os apóstolos dando testemunho de Cristo abertamente contra todas as adversidades. E justamente no capítulo 4, quando eles são interrogados por autoridades religiosas e são pressionados a cessarem o testemunho, eles explicam, eles dão a razão de por que simplesmente não pode deixar de falar de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 20, eles dizem: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Da mesma forma, os pastores em Belém, contra todas as adversidades, contra todos os obstáculos, eles simplesmente não podiam deixar de falar, eles não podiam se conter diante de tudo que eles tinham visto e diante de tudo que eles tinham ouvido. Mas o que é que esses homens falaram? Contaram a todos, diz o texto, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. O que é que esses homens disseram que causou de fato tanta admiração? Eles disseram aquilo que eles tinham ouvido dos anjos acerca daquele menino. Não sei se você lembra, o versículo 9 diz que esse menino era o Salvador, diz que esse menino era o Cristo, que significa o Messias, e o versículo 9 diz também que ele era o Senhor. Irmãos, eu creio que desses 3 títulos atribuídos a Cristo pelos anjos, o que mais causou admiração, o que mais causou espanto entre aqueles que ouviram a proclamação indireta desses pastores foi o último título, que Cristo era o Senhor. Falar de um menino que nasceu numa manjedoura, numa sociedade agrícola e rural, não era coisa de outro mundo. Não era nada em si que causasse admiração. Nem hoje, tanto, né? Hoje, vivendo em situação completamente diferente deles, vez por outra a gente vê aí na TV um menino que nasce numa calçada, que nasce dentro de um ônibus, que nasce num ponto de ônibus. Portanto, numa sociedade rural, um menino nascer dentro de um curral não era grandes coisas. Não era motivo de deixar ninguém com a boca aberta. Também dizer que esse menino era o Messias não era grandes coisas, porque os historiadores dizem que na Judéia do primeiro século choviam pessoas alegando ser o Messias. De fato, que dizer isso de um menino ou de mais um menino era algo comum, não era algo que viesse causar admiração nenhuma. Agora, dizer que esse menino que acabava de nascer era o Senhor, aí era demais. Eu não sei se você percebe isso, mas a palavra Senhor
é a palavra usada para se referir a Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento inteiro, e nessa época o Antigo Testamento era a Bíblia que eles tinham em mão até então, e o tempo todo Deus é referido como o Senhor. De fato, que o anjo está aqui fazendo é atribuir um título divino a Cristo, afirmando assim, de supetão, que esse Messias não é apenas humano, mas ele é também divino. De fato, ele é humano, não há dúvidas alguma, ele acabou de nascer, ele é humano, mas também ele é o Senhor, ele é divino. Não apenas no Antigo Testamento, mas nesse texto mesmo que nós lemos, 3 vezes ocorre a palavra Senhor antes dessa ocorrência, e refere-se a Deus Pai. Fala-se, por exemplo, do anjo do Senhor, e fala-se, por exemplo, da glória do Senhor. E aí, quando você chega no versículo 17, quando nós lemos que as pessoas ficaram admiradas, essa admiração não pode ser de outra coisa, ou não pode ser principalmente do fato de Cristo ser referido como o Senhor. Aquele menino não apenas era um Salvador, aquele menino não era apenas um Messias esperado, prometido, profetizado, mas ele era também Deus. E sair por aí pregando uma mensagem como essa era algo extremamente arriscado. Era arriscado diante das autoridades políticas romanas, que eram leais ao senhorio de César, ao senhorio do imperador romano. E o Império Romano não suportava que outra pessoa além do imperador fosse chamado de Senhor. E é exatamente por isso que mais tarde os discípulos de Cristo serão duramente perseguidos. Também era uma mensagem extremamente arriscada diante das autoridades religiosas judaicas, que não conheciam o caráter trinitário de Deus e não admitiriam que um ser humano recebesse um atributo divino. Então percebam aqui que o testemunho desses homens não é apenas uma coisa surpreendente para a condição pessoal deles, mas é uma coisa extremamente surpreendente diante do risco que eles tinham de anunciar essa mensagem. E essa é uma característica da pregação genuína do Evangelho. Ela vai sempre causar admiração, ela vai sempre causar espanto, ela vai sempre causar até escândalo. Porque a pregação do Evangelho genuína, ela foge do senso comum e ela está além do humanamente aceitável. O que aprendemos com essa história? Aprendemos que agora no Natal, a fim de redimirmos o Natal a partir da sua missão, nós devemos compartilhar o Evangelho com fidelidade, apesar de toda incompreensão, de toda rejeição ou mesmo de toda perseguição que possa se levantar contra nós. Todos quanto tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, todos quanto viram a glória de Deus na face de Cristo, não podem deixar de testemunhar daquilo que viram e ouviram, daquilo que conheceram e experimentaram. E ao fazermos isso, a darmos o nosso testemunho de Cristo, nós precisamos ser fiéis à mensagem. Nós não podemos recortar a mensagem a ponto de deixar somente aquilo que vai ser facilmente aceitável aos ouvidos dos homens dos nossos tempos. Se nós amputarmos a mensagem do Evangelho a fim de que ela seja facilmente recebida, no final o que nós vamos ter é algo que pode ser até mais aceitável, mas que já não será mais o Evangelho, será outra coisa. Não será o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então todos quanto tiveram um verdadeiro encontro com Cristo são chamados a proclamar o Evangelho a todos e também a proclamar o Evangelho todo, com todos os seus elementos de escândalo, com todos os seus elementos de espanto entre os homens. Por mais que essa mensagem seja inadmissível para a sabedoria do mundo, nós sempre vamos afirmar a nossa fé em Jesus como o Salvador, que veio ao mundo salvar pecadores.
Por mais que seja politicamente incorreto, nós vamos sempre exaltar a exclusividade de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Por mais que soe absurdo, nós vamos sempre afirmar nossa fé em Jesus como Senhor, verdadeiro homem, mas também, acima de tudo, verdadeiro Deus. Irmãos, como essa mensagem precisa ser pregada hoje, como essa mensagem precisa ser pregada outra vez numa época como essa que nós estamos vivendo, Natal. Porque contraditoriamente, agora no Natal, quando Cristo deveria estar no protagonismo de toda essa celebração, o que nós vemos é um Natal sem Cristo. De uma forma geral, o que nós temos por aí é um Natal sem Cristo. Mesmo quando Ele está presente, mesmo quando Ele é representado em presépios, canções, decorações, filmes, o que nós temos ali não é o Jesus bíblico. O que nós temos ali é um Jesus que é falsificado, genérico, mutilado e fraco demais para ser o nosso Salvador. Quem, numa época como essa de Natal, está considerando um Jesus que é Salvador, diante de quem é preciso reconhecer, antes de tudo, a nossa condição de perdição, diante de quem é preciso reconhecer, antes de tudo, a nossa justa condenação? Quem é que, numa época como essa, está falando de Jesus como o Cristo, o único caminho para Deus? Quem é que, numa época como essa, está falando sobre Jesus como Senhor? Que como Deus tem autoridade, cuja autoridade se impõe sobre as nossas vidas, se impõe sobre os nossos estilos de vida, sobre os nossos gostos, sobre as nossas preferências, sobre as nossas crenças. O que nós temos é um Natal sem Cristo, sem o Cristo verdadeiro. E, portanto, num momento como esse, se nós queremos redimir o Natal, nós precisamos outra vez proclamar, compartilhar a grandeza de Cristo, a divindade de Cristo, a exclusividade de Cristo e a autoridade. Precisamos compartilhar, irmãos, o Evangelho genuíno. Em terceiro e por último lugar, a missão do Natal é reorientar, ou deve ser reorientar a nossa adoração. No último versículo desse texto nós lemos: os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Como eu já disse antes, o Natal foi uma intervenção de Deus na rotina desses homens. O primeiro Natal quebrou radicalmente a rotina laboral que eles tinham até então. E depois dessa mensagem angelical, depois da visão da glória de Deus, depois do cântico que ouviram do exército de anjos, depois de verem o Cristo e terem um encontro maravilhoso com Ele, diz o texto, esses pastores voltaram. E sabe, irmãos, eu fico pensando de tudo que está sintetizado nesse verbo voltar. Você já imaginou experimentar tudo isso, contemplar tudo isso, ouvir tudo isso e precisar voltar para a sua vida comum, precisar voltar para a sua vida ordinária? Que sentimentos não devem ter aflorado no coração desses homens? Eu fico imaginando que é como... mal comparando, seria como você fazer a viagem dos seus sonhos e depois, no último dia da viagem, você percebe que é preciso voltar para a sua casa, para a simplicidade da sua casa. Ou é como você tirar as férias da sua vida até o último dia, quando você lembra que no dia seguinte você vai precisar trabalhar com tudo que o seu trabalho inclui. Como é que esses homens agora iriam voltar para a vida comum deles, depois de terem tido o privilégio de encontrar o Salvador? Depois de terem estado diante da glória de Deus, na pessoa de Cristo, como que eles poderiam deixar esse bebê para trás e voltar para o seu rebanho, voltar para o seu patrão, voltar para o seu salário mínimo, voltar para as suas jornadas noturnas, para os ladrões, para os lobos selvagens? O mais surpreendente que eu vejo nesse texto é que diz o texto, versículo 20, eles voltaram não desencantados, voltaram não frustrados, mas voltaram glorificando e louvando a Deus. E sabe, irmãos, essa é uma evidência exuberante do que significa ter uma vida transformada pelo Evangelho.
Porque a religião, ela pode extrair de nós expressões externas de louvor, expressões externas de adoração, mas elas duram só o tempo que a gente está aqui reunido. Quando isso acaba, quando bate a segunda-feira e você volta para a sua vida real, se você é apenas um religioso e não teve um encontro verdadeiro com Cristo, o mais normal é que a adoração desapareça e dê lugar à murmuração e à reclamação. E aqui eu queria fazer outro parêntese. A vida cristã, irmãos, não é um chamado para uma fuga da realidade. Pelo contrário. A vida cristã é um chamado para que vivamos a realidade de uma forma transformada pelo Evangelho. Que vivamos a realidade, que permaneçamos com os nossos pés no chão, mas que façamos isso a partir de uma vida que foi realmente transformada e impactada por um verdadeiro encontro com Cristo. Quando você vai a Cristo, quando você tem um encontro com Ele, você não recebe uma passagem direto para o céu. Pelo menos a maioria de nós precisaremos ainda viver muitos anos nessa terra com tudo o que ela nos oferece. Mas as boas novas de grande alegria que o Evangelho nos traz é que nós podemos ser felizes, que nós podemos viver a nossa experiência terrena com alegria. Se nós fizermos isso para a glória de Deus e em seu louvor. Isso exige de nós uma reorientação da nossa adoração. E isso é uma luta constante. Porque o tempo todo, por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa mente quer nos desviar da adoração do verdadeiro Deus para a adoração dos ídolos. O tempo todo, nosso coração enganoso, pecaminoso, está querendo encontrar sentido e encontrar satisfação nas coisas e não no Deus verdadeiro que criou todas as coisas. E talvez uma época como essa deixe isso mais claro do que nunca. Vá nos shopping centers, comércio, e você vai ver o que é que está na mente e o que é que está no coração da nossa sociedade de uma forma mais exacerbada. As pessoas nessa época mostram mais do que nunca o quanto elas adoram o consumo, o quanto elas adoram a vaidade e o quanto elas adoram a ostentação. E não é à toa que nós vivamos tão frustrados. Não é à toa que o descontentamento seja uma experiência quase que generalizada. Não é à toa que é justamente numa época como essa que muitas pessoas se sentem depressivas, porque mais um ano chega ao fim e elas não conseguem realizar os seus grandes sonhos. E é isso que os ídolos fazem. Os ídolos são enganosos. Os ídolos nunca prometem aquilo que eles entregam. E quando você se dedica a buscá-los, quando você se volta para encontrar neles o sentido da sua vida e a satisfação da sua vida, você inevitavelmente vai acabar frustrado. Você inevitavelmente vai acabar angustiado, porque os ídolos não entregam aquilo que eles prometem. Os ídolos nunca satisfazem de verdade. Os ídolos podem ser até atraentes, mas eles não satisfazem. No momento, os ídolos podem ser até excitantes, mas no final de tudo, eles não satisfazem. Então, por exemplo, trazendo para a nossa vida, quando você tem que voltar para o seu rebanho, que sentimento que vem à tona ao coração? Quando essa festa de Natal passar, quando as luzes apagarem, quando a decoração natalina for recolher, quando as confraternizações acabarem, você tiver que voltar para a vida real, quando você tiver que voltar para o seu rebanho, como é que você vai voltar? Em que condições o seu coração se encontrará? Quando o ano virar e você precisar viver o ano novo, talvez com os velhos desafios de sempre, em que medida a sua fé o ajudará a lidar com isso? A minha oração e o meu desejo nessa noite é que você aproveite esse período de Natal para meditar e para fixar os olhos do seu coração em tudo quanto Deus fez ao enviar o seu Filho ao mundo e em tudo quanto Ele representa para nós, em tudo quanto Ele é de fato para nós.
e que assim você o louve e se alegre nele sempre. O meu desejo, irmão, é que você entenda de uma vez por todas a missão do Natal e a partir dela você perceba que as nossas maiores e mais profundas necessidades já foram amplamente supridas em Cristo. Que você perceba que o melhor presente que Deus poderia dar a mim e a você já nos foi dado. Deus deu-se a si mesmo na pessoa do seu Filho. E o seu Filho é tudo que nós mais precisamos nessa vida. Jesus é Deus conosco. Não é um presente de Deus apenas, não é uma dádiva de Deus apenas, mas Jesus é Deus conosco e esse presente já nos foi dado graciosamente. A minha oração é que, tomada a consciência com essa verdade, que você e eu renunciemos aos ídolos do coração e aos ídolos do mundo, e assim nós reorientemos a nossa adoração exclusivamente a Deus, que nós nos satisfaçamos somente nele, que assim vivamos para a sua glória. Qual é o propósito do Natal? Para que o Natal serve? O Natal não é sobre você. O Natal não aponta para você, nem para mim. O Natal é sobre Deus. A missão do Natal é apontar para Deus. A missão do Natal é nos levar a Cristo. A missão do Natal é nos ajudar a ver a glória de Deus na face de Cristo. E como resultado disso, nós nos tornaremos propagadores fiéis do Evangelho e nos tornaremos verdadeiros adoradores de Deus. E que Ele nos abençoe nessa noite. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, porque em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fez algo extraordinário em nossas vidas, muito além daquilo que nós poderíamos esperar, muito além daquilo que nós poderíamos imaginar, muito além daquilo que nós poderíamos fazer com as nossas próprias mãos. Eu te agradeço, ó Pai, pelo verdadeiro Natal. Eu te agradeço, ó Pai, pelo primeiro Natal, do qual todos os outros são meros reflexos, ó Pai. Que nesse Natal o Senhor possa ajudar o seu povo a ter um verdadeiro encontro com Cristo. Que não seja apenas uma celebração cultural, mas que seja, ó Deus, para a nossa alma um banquete espiritual. E que nós saiamos desse Natal com o nosso coração fartos de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E que assim, ó Pai, nós sejamos fiéis na propagação do Evangelho. Que assim como esses pastores, nós simplesmente não contenhamos a nossa voz diante de tudo quanto nós vimos, ouvimos e experimentamos. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Reorienta, ó Pai, a nossa adoração. E faça cair por terra todos os ídolos, ó Pai, para que nós nos alegremos somente em Ti. Para que nós, ó Pai, confiemos somente em Ti. Que o Senhor seja a nossa única esperança, que o Senhor seja a nossa única satisfação. E que olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, nós sejamos felizes verdadeiramente na Tua presença. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Cristo, nosso Redentor.
Senhor, muito obrigado por esta noite, por tudo que nós cantamos e por tudo que nós ouvimos. Produz efeitos duradouros nos nossos corações. Opera mudanças radicais em nossas vidas. Que neste Natal sejamos cristãos de fato. Que não nos prostremos diante dos falsos deuses deste século. E que para os nossos familiares e amigos sejamos testemunhos vivos de transformação por causa do Evangelho. Que vivamos a simplicidade, o doar mais do que o receber, o adorar a Ti mais do que a si mesmo. Tudo por causa do verdadeiro e poderoso Natal. Como ouvimos, o Natal foi uma intervenção Tua na vida daqueles miseráveis pastores. Faz o mesmo nas nossas vidas, Senhor. E intervém e muda-nos para a glória do Teu nome. Muda-nos, ó Deus, de tal forma que quer as circunstâncias sejam favoráveis ou não, estejamos felizes e em paz no Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Leva-nos aos nossos lares sob a Tua destra e nos dê uma semana de preparação para o verdadeiro Natal. Nos reúna outras vezes ao longo da semana e especialmente no Teu dia, o dia do Senhor. E que de novo ouçamos a Tua mensagem e de novo tenhamos motivos para adorá-lo. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo e para a glória dEle. Recebamos as bênçãos do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso bendito e gracioso Pai, que a graça fortalecedora e salvadora de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, que o poder, que a presença, que o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos todos uma ótima semana. E lembremos-nos, domingo próximo, culto normal, nos 3 horários. Que Deus os leve em paz.